Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Hoje nós estamos aqui na Agroovino Fest, o primeiro evento aqui em Santa Branca, para a gente falar sobre a produção de ovinos, a ovinocultura. Que é uma área tão importante para o nosso país e para a nossa região, para fomentar cada vez mais essas políticas públicas, principalmente, e trazer tanto o setor privado quanto o setor público. E eu estou com a vereadora aqui, Calisa do Jota, é um prazer falar com você, para a gente falar sobre essa integração do município de Santa Branca com os empresários, com toda a parte de política pública, para a gente fomentar cada vez mais o agronegócio. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É o primeiro evento que a gente faz em Santa Branca, né? O primeiro Agroovino Fest. Então, a gente está conseguindo reunir aqui alguns dos produtores rurais de Santa Branca. Eu estou na vereança, estou vereadora já no segundo mandato. Atuo bastante também na área rural, então essas questões mesmo do agronegócio e né, do investimento são bastante ligadas ao meu mandato. A gente trouxe, inclusive no evento, algumas possibilidades que eu ouço muito, sabe, na questão dos sonhos dos produtores, porque a gente tem bastante gente engajada, com bastante vontade, que às vezes falta recurso. E o recurso financeiro é um dos pontos que a gente vai trabalhar hoje aqui, que é o crédito para o produtor rural, né? Então, os bancos que estão parceiros com a gente no evento, e aí a gente precisa ter informação, a gente tem a Aspaco com as palestras, alguns produtores, inclusive nós temos uma curiosidade. Eu falo que Santa Branca é cheia dos detalhes, né? E essa riqueza de detalhes é o que me motiva bastante a trabalhar. A bananinha Santa Branca é a melhor bananinha do Brasil, diga-se de passagem, e tá com a gente. E eles ficam num bairro rural, aqui bem próximo do local onde é o evento hoje, e eles geram mais de 150 empregos diretos do bairro todo, ou seja, a população que mora ali, que reside quase que toda na sua proporção, trabalham na fábrica que é próxima às suas casas. Então isso facilita com os filhos, isso facilita... Qualidade de vida, né? Exatamente, né? E eles têm ali, o número é baixíssimo de falta no trabalho e a gente também tem as questões, inclusive, das pessoas que de repente não terminaram o estudo por qualquer que seja o motivo. Elas não estão sem emprego. Então, essa responsabilidade social a gente está conseguindo ver não só dos empresários, né, que acreditam em Santa Branca, porque realmente é uma cidade de ouro, mas também na parte pública. Então, a gente tem representantes que se preocupam com o agronegócio, que se preocupam com a agricultura, com o produtor rural, né, com as mulheres do agro que também sobrevivem da renda daquilo que elas fazem. Algumas trabalham em ordenha de fazenda, outras plantam, outras têm aí né, as suas outras fontes de renda. Agora a gente tem o mel também em Santa Branca. E desde novembro a gente está tendo o SIM, que é né, o selo de inspeção municipal. E aí isso facilita, porque aí a gente regulamenta isso, deixa tudo ok nos termos de legislação e pode exportar ou de repente comercializar em outros lugares que não sejam só na cidade. Legal, a gente conversou com a Lilian, que ela é médica veterinária, e a gente falou desse consórcio de reduzir os custos para as prefeituras, quando você tem esses entrepostos, essa possibilidade de trazer o produtor de várias cidades, de várias regiões e centralizar num único local, reduzindo esses custos. É muito importante para o poder público, né? E faz diferença, né? O produtor rural, e principalmente se ele for pequeno e ainda iniciando, ele tem um investimento muito grande e o retorno não é imediato, a gente sabe disso. Então, se ele puder minimizar esses custos, né? E ter ali orientação, investimento e apoio, eu acredito muito que facilite bem esse caminho para o produtor rural. Legal, muito bom. A gente está nesse evento, é o primeiro de muitos, com certeza, né? Que a gente consiga cada vez mais crescer, né? Esse setor tão importante que é a ovinocultura. A gente tem muitos lugares aqui na nossa região que produzem e trazer essa relação do produtor rural com o empresário, com o consumidor final, entender que é um produto de qualidade que está sendo produzido, né? Sim, e eu falo, as pessoas hoje em dia a gente está fazendo já o reverso. Todo mundo quer trabalhar bastante para depois no final da vida vir morar no campo, né? De repente ter uma chácara, de repente... Né? E agora, e assim, aqui em Santa Branca a gente tem uma qualidade de vida que é um diferencial, né? Sim.
A gente vive hoje o que muitas pessoas, talvez com muito recurso, sonham em viver depois que aposentarem. Então, se a gente tem a oportunidade de viver num lugar que nós escolhemos, com uma qualidade de vida boa, e ainda assim conseguir fazer desse lugar o sustento da nossa família, eu acho que a gente une todos os desejos do nosso coração. Cada um tem uma ideia de vida. Né? Eu sou professora de formação, fui diretora de escola por quase 10 anos e apaixonada em estudar, então cada início de projeto eu encaixo uma pós, um MBA para eu poder fazer e me especializar. E como vereadora, eu sei que o que eu consigo fazer é proporcionar. Eu represento as pessoas do meu município com muito orgulho e eu preciso me qualificar. Porque como é que eu vou representar alguém com um nível tão elevado de conhecimento, seja ele de formação acadêmica ou de uma formação familiar, né, de uma tradição ou cultural? E eu não digo pessoas de formação com diploma, porque eu converso com tanta gente no campo. Tem conhecimento que o conhecimento, gigantesco. eu falo como uma boa aluna também, eu anoto. Exato. Então tem muita coisa que eu aprendo visitando os munícipes, por mais distante que eles, né, estejam residindo, no sítio, na fazenda, na casa. Eu falo que eu adoro tomar o cafezinho, sabe, ali no fogão a lenha. Geralmente é assim, mas sou muito bem acolhida, sabe? Então a minha preocupação com estrada rural, para facilitar o acesso, a gente tem aqui um sistema da saúde que oferece carros para buscar os moradores. E assim, isso não é comum nas outras cidades. Então, por exemplo, se o munícipe mora numa fazenda, numa área rural, por exemplo, ele precisa desse deslocamento, assessoria. Ele tem que ir até a consulta, esse carro da saúde vai buscá-lo e leva também. Legal. Isso totalmente gratuito. Então, a minha preocupação, além das outras coisas, é inclusive facilitar esse caminho. Então, a estrada precisa estar ok para ambulância, para carro da saúde, para o ônibus escolar. E aí eu tenho as questões das pontes, que eu preciso atravessar o gado, de repente ela não pode ter vala, né? A gente precisa arar uma terra, a gente tem que ter uma agilidade nessa lista, porque nós temos um período de seca e período de chuva, eu não posso arar a terra fora da época, que não vai adiantar. A geografia também é diferente, a gente tem Então, eu sou obrigada a entender não só da questão dos meus projetos de lei, que eu preciso fazer, leis que funcionem, que sejam realmente interessantes, né? Interessantes e que sejam funcionais para as pessoas, mas também para eu entender com quem eu converso. Legal. E principalmente no agro. E a gente falando ali do homem e da mulher do campo, a gente tem um desafio gigantesco pela frente, que até 2050 nós seremos 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, produzir alimento com qualidade, com tecnologia, com inspeção, é um ponto que a gente tem que tirar o chapéu para quem está ali todo dia trabalhando, né? É verdade. E alimento com qualidade, né? Hoje a gente tem essa responsabilidade. E a gente tem mais um dado importante, a população vai ser idosa. Sim. Muito maior do que os jovens. Então a gente vai ter que trazer, além de alimentação, qualidade de vida. Então essa responsabilidade é tremenda, os poderes precisam estar alinhados para que a gente sofra menos o impacto de tudo isso, né? Reduzir consumo, reduzir as questões do lixo é extremamente importante. O lixo é uma potência, a gente faz tudo dele. Dá para aproveitar. E aí tem muito que avançar, porque eu sofro muito quando eu vejo pagamento, por exemplo, de toneladas de lixo saindo da cidade para ir para outro município, e esse outro município recebendo essas toneladas sem fazer girar, sabe? Então a reciclagem é uma coisa que a gente precisa conscientizar para poder fazer com que as coisas realmente deem certo. Legal. Vereadora, eu quero te agradecer por esse bate-papo, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo também, para que a gente se encontre numa próxima oportunidade e trazer essa integração do poder público com a sociedade. Conte sempre comigo, Santa Branca está de portas abertas, esse evento foi o primeiro, eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. E a gente vai colher bastante fruto daqui. Legal, muito Obrigada. bom. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até mais.